Abra sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo de número 2. Diga comigo, Neemias. Diga mais forte, Neemias. Capítulo 2. Em nome de Jesus. Amanhã o Rodolfo vai estar conosco aqui na mocidade. Vai ser bom demais. Ele vai pregar, vai fazer louvor. Não sei se você conhece o testemunho do Rodolfo. Ele é ex-Raimundos. Ele saiu do Raimundos na época que ele fazia mais sucesso. E eu conversando com ele a última vez que ele veio, ele disse assim: eu não vim para o Evangelho para ganhar dinheiro. Se fosse para me ganhar dinheiro, eu ficava lá no Raimundos. Eu vim porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Ele largou tudo, largou a droga, largou tudo, largou toda a fama, largou todo o dinheiro. Ele vai estar contando o testemunho dele aqui, nos abençoando amanhã, a partir das 19 horas. E você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Neemias capítulo 2, a partir do verso 4. Diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi o rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou com que eu fosse. Vai um pouquinho adiante aí no versículo de número 13 até o versículo de número 18. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim, no mesmo capítulo de número 2: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada para os judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Vai lá no capítulo de número 6, nós vamos concluir a nossa leitura do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-lhe mal, por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não poderei descer. Até aí, tá? Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos conforte nessa noite, porque nós amamos ela e sabemos que ela é resposta para essa sociedade. E essa sociedade é nós.
Essa sociedade não é o nosso próximo, não é a comunidade, o Senhor local, que está à frente aqui de Lagoinha, do outro lado do Antônio Carlos, não. Essa sociedade é nossa, é o nosso coração que é debilitado à sua palavra. Por isso que a tua palavra enche o nosso coração e que nós possamos sair daqui pessoas melhores, cheias do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acordei nessa manhã pensando uma palavra. E Deus, Ele sempre tem trabalhado comigo desde a minha conversão. Eu me converti há 11 anos atrás, quase 12 anos. E desde que eu converti, algo que me aflige ou que me persegue se chama tempo. O tempo é a coisa que mais me persegue. A minha mãe costuma dizer que eu sou imperativo, que eu não consigo ficar fazendo uma coisa por muito tempo, que eu sou muito, vamos dizer, eu não consigo ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa, que eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Às vezes me dá uma doida, exatamente, só de vez em quando que acontece isso, mas quando um sábado eu estou tranquilo em casa, eu acordo, mãe, vamos arrumar a casa, eu já começo a arrumar, eu pego o pano, eu faço aquilo, eu arrumo as camas, e ela, quando rapidinho a casa está arrumada, ela fala assim, olha, a faxineira vem aqui uma vez por semana, e ela gasta um dia inteiro, em 2, 3 horas, e já arrumou a casa inteira. E eu costumo dizer que não existe problema para o homem, somos nós que colocamos problemas. Não existe dificuldade para aqueles que querem fazer algo. Uma vez, então, nós somos cristãos e nós não servimos um Deus que é mudo, nós servimos um Deus que nós ouvimos, que nós discernimos, que nós escutamos a sua palavra. Por isso mesmo, ainda conhecendo a Jesus, que nós não podemos perder tempo. Se no mundo secular, diante do tempo que nos persegue, se nós pararmos, o caminhão nos atropela, quanto mais nós que conhecemos a Cristo, nós não podemos parar. E o Senhor me veio com uma pergunta nessa manhã, e a pergunta era a seguinte: sou cristão, e aí? É o tema dessa mensagem de hoje. Sou cristão, e aí? Muitas pessoas, quando conhecem Jesus, acham que a sua vida vai melhorar 100%. Externamente, isso é uma grande mentira. Dentro do nosso coração, nós podemos ter essa certeza, que nós vamos ter uma paz que nós nunca tivemos, que nós vamos ter uma alegria que também nunca tivemos, mas externamente isso é uma mentira. Talvez vamos enfrentar muito mais lutas do que enfrentávamos quando não conhecíamos a Jesus. Por isso que eu sou completamente contra o evangelho do milagre. Não o evangelho que não pode ter milagres. O milagre ele pode acontecer porque Jesus tem poder para fazer milagre. Mas nós não podemos servir o Senhor em busca de milagres, porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Na cruz do Calvário, o Senhor perdoou o nosso pecado. Nós somos lavados e remidos, para que possamos entender então, a partir do momento que nós reconhecemos essa obra da cruz, o que fazer, como me comportar, como agir daqui para frente. Eu sou cristão agora, e aí? O que eu preciso fazer? Quais devem ser as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos? Esse texto de Neemias, ele fala para nós de um povo que foi exilado. Eu não sei se você conhece a história, mas Israel tinha 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Desde a morte de Salomão, esses reinos foram divididos. Então ficou o reino do norte defendendo o reino do norte e o reino do sul defendendo o reino do sul. Então o reino do norte ele teve 19 reis em 8 dinastias, em 8 famílias diferentes. E nenhum desses 19 reis, em 209 anos de existência,
obedeceram a Deus. O que aconteceu? O chicote de Deus veio, e então o Senhor entregou eles ao povo da Síria, e eles foram consumidos. E o reino do sul, de vez de observar a decadência do reino do norte, eles foram cair na mesma decadência, na mesma burrice. O que aconteceu? Eles não ouviram os profetas que o Senhor levantou na época. Pelo contrário, eles pegaram os profetas, eles mataram o profeta. E o que aconteceu? O Senhor entregou ele na mão dos babilônios, e então eles ficaram cativos por 70 anos. Foi quando Neemias viu a situação do povo. Foi quando Neemias acordou e viu que havia uma profecia, uma palavra do próprio Deus, que depois de 70 anos que aquele povo viveria no cativeiro, haveria uma promessa de restauração. E Neemias, um homem que escutava, que orava, que buscava a Deus, discerniu que o povo estava já no cativeiro por 70 anos. E então, num direcionamento de Deus, ele pede o rei para ir até aqueles muros que haviam sido destruídos, para reconstruir o lugar onde os pais dele estavam enterrados. E Neemias então começa a sua grande obra. Você vai entender, porque a reconstrução dos muros de Jerusalém está diretamente ligada à obra da cruz, porque os muros de Jerusalém não foram outra coisa senão a restauração do povo, uma nova chance do povo. E não foi diferente também a cruz do Calvário, que é uma nova chance que o Senhor nos deu. Adão pecou, Eva pecou, e através da cruz do Calvário o Senhor nos dá uma nova oportunidade. É como se os nossos muros fossem reconstruídos, os nossos pecados foram perdoados. E Neemias, vendo a situação daquele povo, Neemias então, ele se coloca à disposição de Deus a reconstruir aqueles muros. Irmãos, sabe por que Deus trouxe essa mensagem no meu coração? Porque eu percebo que nós conhecemos a Jesus e muitas vezes nós paramos, nós achamos que esse Jesus que hoje mora no nosso coração, ele se resume em um título de evangélico, se resume porque hoje nós frequentamos uma igreja evangélica e participamos de uma denominação e temos uma carteirinha de membro e para por aí. A pergunta é: conhecer Jesus, e agora? O que eu preciso fazer? Porque aceitar a Jesus é muito mais do que nós imaginamos. Não é nós que abrimos o nosso coração para Jesus, é Jesus que escolhe entrar no nosso coração. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E agora Ele nos escolheu. Ninguém escolhe ninguém por acaso. Se eu escolho o Breno, não, Breno, vem aqui, essa obra eu quero confiar a você. Não, Breno, eu quero te dar um cargo tal nessa empresa, eu vou te dar um salário de tal. Eu escolhi o Breno, e quando nós escolhemos alguém, nós escolhemos para alguma coisa. Mas pode estar certo que essa coisa não é ficar parada. Essa coisa não é ficar esquentando a poltrona da igreja. Essa coisa não é ficar esquentando, talvez, ou murmurando, ou sendo fiscal do culto, achar aquilo que gosta, aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Uma vez nós fomos escolhidos por Deus, precisamos entender qual propósito vamos cumprir no reino de Deus. Eu não quero tratar aqui do propósito que Deus tem para nós, eu quero tratar aqui do propósito que nós temos para o reino. Porque é certo que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos escolheu para um propósito. Mas mediante o propósito que Deus tem para nós, quais os propósitos que nós temos a partir disso? Se eu coloco uma função para o Breno, o mesmo exemplo, eu tenho uma empresa e eu escolho o Breno para trabalhar na minha empresa, e eu dou um cargo de chefia para o Breno, e automaticamente eu vou colocar desafios ao Breno, eu vou colocar metas para o Breno. A partir do propósito que eu tenho para o Breno vai criar propósitos para cumprir o propósito que eu tenho para ele.
Se é um propósito comercial de venda, o Breno vai falar assim: não, eu tenho que vender 200 mil até o final do mês, então mais ou menos eu tenho que vender 10 mil por dia, e assim com 20 dias eu vou cumprir, tirando os finais de semana, 2 dias eu fico livre, então eu tenho que vender 10 mil, esse é o meu propósito. Mas para mim vender 10 mil, eu preciso visitar tantos lugares, eu preciso procurar tantos fornecedores. Você está entendendo que Deus tem um propósito, mas que o homem tem que criar um propósito em cima do propósito que Deus tem. Deus tinha um propósito para Neemias. Neemias, ele não ficou parado, ele tinha a bênção do seu rei, ele poderia ficar ali no lugar onde ele estava, mas Neemias se coloca à disposição em cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. E Neemias então fala assim: olha, se Deus quer restaurar o povo a partir dos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, e Deus me escolheu, eu não posso ficar aqui parado. Primeira coisa, eu preciso orar. A Bíblia diz que Neemias orou. Depois que ele orou, ele conversou com o seu rei. Deus deu a direção, ele conversou com o rei. A partir do momento que ele conversou com o rei perguntou para ele o que ele queria. Ele aproveitou a situação e pediu ao rei algumas cartas para que ele pudesse entrar sem ser parado, sem com que nenhum guarda o travasse ou parasse até chegar em Jerusalém. Então Neemias começa a criar o propósito para cumprir o propósito de Deus. Ele diz: olha, eu vou chegar lá essa madrugada, e eu vou lá, vou visitar como é que estão os muros, eu vou ver onde está mais destruído, aonde está menos destruído. Daqui a pouco eu vou começar a buscar trabalhadores. Se eu tenho um propósito de reconstruir o muro, eu não posso pensar só lá na frente, existe um propósito no caminho. Quantos tijolos eu vou gastar? Quantos cimentos eu vou gastar? Quantos trabalhadores eu vou gastar? Precisa haver um planejamento para o cumprimento do propósito. Talvez, só nesse pedacinho da mensagem, você já começou a refletir a respeito do tão pouco que nós fazemos mediante o tamanho do reino de Deus. A gente está chegando na política, e você não sabe em quem votar. Você não sabe se você vota num partido dos nobres, mas que na verdade só quer roubar. Você não sabe se você vota no partido daqueles que dizem defender os trabalhadores, mas na verdade só roubam os trabalhadores. Você não sabe se você vota naqueles que são evangélicos, porque entram lá e esquecem o Jesus que serve. Aí eu pergunto: qual a responsabilidade da igreja mediante a situação do nosso Brasil? Será que isso não está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para a igreja? E uma vez Ele tem um propósito para a igreja, partindo do pressuposto que eu e você somos igreja, qual que é o propósito que Deus tem para mim e para você, mediante o propósito que Ele tem para a nossa sociedade? Qual o propósito que Deus tem? Qual planejamento nós fazemos? Aonde nós queremos chegar? Essa é a pergunta, meu irmão. Aonde você quer chegar? Você conheceu Jesus, Ele perdoou os seus pecados, você teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada, as escamas dos seus olhos caíram, e agora? Aonde nós queremos chegar? Quando Neemias ele se coloca à disposição em cumprir o propósito de Deus, ele sabia aonde ele queria chegar. Ele sabia. Imagino eu que Neemias já contemplava o último tijolo. Imagino eu que ele já contemplava ali uma festa a favor daquele muro reconstruído. Ele já pensava lá na frente, automaticamente ele já planejava como ele chegaria para cumprir a reconstrução de todo mundo. E você percebe que o cristão, ele é muito parado. E Deus trouxe uma frase para mim assim hoje. Eu pensando, falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou assim: não só de você, do povo. O povo diz que quer ser um grande empresário, quer administrar uma grande empresa, mas ele não é capaz de administrar nem seu quarto. Sim ou não? A gente chega no nosso quarto, a gente não consegue chegar agora depois do culto lá, tirar a nossa roupa, e aquela que estiver suja
suja, a gente ir lá no banheiro, jogar ali no cesto, roupa suja. A gente não consegue pegar o nosso sapato, tirar a meia que está suja, jogar lá, guardar o sapato, pendurar a calça que está suja para você usar ela amanhã. A gente não consegue administrar as nossas coisas. Como que a gente pode pedir uma administração tão grande da parte de Deus? Como, queridos? E Deus começou a trabalhar no meu coração. Ele começou a me ensinar a respeito da vida de Neemias. E a pergunta que o Senhor me fez: aonde você quer chegar? O propósito está, desde que Jesus morreu na cruz, o propósito já está evidenciado na vida do povo. Mas aonde a gente quer chegar? Sabia que muitos dos nossos familiares, eles não vêm na igreja porque por culpa nossa? A gente põe culpa no diabo, coitado do diabo. Tudo é culpa do diabo. A gente tropeça na pedra na rua, é o diabo. Não, não é o diabo não, a gente que não olhou para a pedra. A gente quer ganhar a nossa família para Jesus, mas a gente não dá exemplo nas mínimas coisas. É um aniversário da família que a gente não vai para estar na igreja. É alguma situação na sua casa que de vez em você ficar calado, a gente fala até. É uma situação que você está com dinheiro no banco e você está vendo alguém da sua casa passar uma necessidade e você prefere ver alguém da sua casa do que ajudar o seu próximo. São situações que fazem de nós refletir a respeito de aonde nós queremos chegar. Queridos, qual que é o propósito da nossa existência? Qual que é o propósito de nós termos nascido na nossa família? Qual que é o propósito de nós frequentarmos essa igreja? De nós morarmos nessa cidade? De nós trabalharmos naquela empresa? Será que isso não está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para nós? Será que isso não está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para você? E mediante esse propósito, como temos enxergado esse propósito e criarmos meta para cumprir o propósito de Deus? E eu coloquei aqui algumas situações que nos fazem pensar. Primeiramente, nós somos cristãos, e aí? Nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus que fala com o seu povo, nós temos um Deus que nos ama, e o que mais precisamos? De entender o nosso propósito. Amém. Primeiro ponto: saber aonde você quer chegar. Abra comigo em Neemias 2, 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Ele identificou o problema. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ele diz isso aqui, ele já fez toda a inspeção. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Então responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Primeiro ponto: saber aonde nós queremos chegar. Neemias sabia aonde ele queria chegar. Você tem um casamento bem sucedido, mas você não quer cumprir um propósito ali na sua casa, a sua responsabilidade enquanto marido, a sua responsabilidade enquanto pai. Você quer que as pessoas olhem para a sua família e vejam a família como um exemplo, mas você sabe aonde você quer chegar, mas você não cumpre o papel para chegar onde você quer. Aonde nós queremos chegar? Você percebe nesse texto que Neemias, ele sabia aonde ele queria chegar. Desde o momento que ele conversa com o rei, ele sabia que ele chegaria e teria muitos opositores. Nós vamos chegar, mas você percebe que no momento que ele está reconstruindo, Neemias lá em cima no
e não poderei descer para ter com vocês. Você já viu como nós, vamos falar nós cristãos, nós temos a mania de começar algo e não terminar? Nós temos a mania de ter tantos projetos. Não tem um projeto, pastor, de fazer isso. O projeto de tirar os moradores de rua da rua. Eu tenho um projeto, pastor, de ganhar o meu prédio para Jesus. Aí você começa 1, 2 semanas, na terceira semana você vê as dificuldades, você desceu do mundo e foi lá ouvir. Parou. A gente começa uma faculdade, sabe que ela vai ser boa para nós, sabe que isso vai ser currículo para nós, sabe que isso vai nos dar uma profissão, sabe que isso vai aumentar o nosso rendimento, sabe que automaticamente vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa igreja. Aí no segundo, terceiro período a gente fala, será que é? Você nem tem certeza, você já tranca a faculdade. A gente começa muito bem, mas a gente não chega até o final. A gente talvez pensa onde nós queremos chegar, mas nós não cumprimos o propósito ali no caminho para cumprir isso. Aonde nós queremos chegar? Você começa um namoro, mas você daqui a pouco não quer mais. Você começa uma situação na sua casa. Quantas casas a gente vê, você passa, e talvez você está aqui nessa noite, Deus quer ensinar você. Você passa lá na sua casa, aí você reboca uma parte, mas você não conclui a obra. Ah, não tem dinheiro, não é questão de dinheiro, querido. É questão de querer. É questão de ter o entendimento que você tem a bênção de Deus e você precisa prosseguir. Você precisa ir adiante no projeto que você tem. Aí você começa uma coisa e não termina. Você quer comprar um carro, antes de pagar você já quer vender o carro. Você começa uma coisa, daqui a pouco você desiste dessa coisa. A gente não sabe aonde a gente quer. A gente começa muito bem aqui na igreja, daqui a pouco acontece algum problema, aí você quer mudar de igreja. É assim ou não é? A gente não consegue ouvir a voz dos opositores, do sambalate. A gente quando nos chama, a gente dá ouvidos, daqui a pouco a gente para o projeto. Diferente de Neemias, ele foi chamado, e Neemias, não, olha, não adianta vocês me chamarem agora. Ei, peraí, não adianta, eu não vou descer. Deus colocou algo no meu coração e eu vou até o fim. Outra coisa, disciplina. Olha aí todo o capítulo de número 3, não sei se aí o título do seu capítulo fala assim, a distribuição do trabalho. Irmãos e irmãos, algo que está escasso na população se chama disciplina. Estou falando com você, começar de mim. A gente quer emagrecer, mas a gente não tem disciplina para fazer uma atividade física. Sim ou não? A maioria dos atendimentos que nós atendemos como pastores e líderes são pessoas que não têm disciplina no seu devocional, que 99,9% dos problemas se resolveriam com oração, com jejum e com leitura da palavra. Mas a gente não tem disciplina na leitura da palavra, a gente não tem disciplina na oração. A gente fala, não, agora eu vou começar. Você quer ver uma coisa que a gente testa a nossa disciplina? Todo começo de ano a gente fala assim, vou começar a ler a Bíblia e vou ler a Bíblia todo esse ano. Aí você começa a ler 10 capítulos por dia. Meu irmão, chega 3 de janeiro, você já parou. Amém. Fala, Deus. Antes de concluir janeiro, a gente já parou. Meu irmão, eu não chamei você aqui, a palavra que essa noite não é para você dar chuva aqui e sair sapateando aqui, não. É palavra de ensino para nós chegarmos lá fora e a sociedade ver que nós temos um propósito para cumprir, aonde a gente quer chegar. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos vão olhar para nós e falar assim, ó, esse sabe aonde ele quer chegar, ele sabe aonde ele quer chegar, ele cumpre o propósito, ele ora todo dia, ele é fiel à sua faculdade, ele é fiel ao seu trabalho, ele ajuda em casa, ele é disciplinado. Enquanto os irmãos dele que não conhecem a Jesus, deixa tudo bagunçado, ele arruma tudinho, ele ajuda os pais, ele faz isso, ele faz aquilo. A gente precisa do evangelho
O que nos falta é o Evangelho prático, o Evangelho do amor, o Evangelho. Hoje, eu chegando na igreja, umas 20 para as 8 da manhã, e eu dei carona para 2 senhoras aqui que trabalham aqui na igreja, uma professora e uma irmã intercessora que trabalha na casa pastoral. E a gente conversando naquele caso do pai e da madrasta que matou aquela criança de 12 anos. E a gente conversando sobre isso, e a gente falando do caos que a sociedade vive, e falando de outros casos. Ela disse assim é o ser humano é mau. O ser humano é mau, a gente precisa da misericórdia de Deus, porque a gente é mau, a gente é pecador. A gente é pecador, irmão. Aí falou assim: não, mas eu não sou mau. Quer ver você é mau? Pensa aí agora. A sua mãe, você que é filho, você que é pai de um filho seu, você vê alguém matando seu filho, ou matando a sua mãe, o que você faz? Aí você vê o tanto que você é mau, o tanto que nós somos maus. A nossa natureza é maldosa. Se a gente não tiver Cristo na nossa vida, e não reconhecer que nós somos pecadores todos os dias, a gente nunca vai saber aonde a gente quer chegar. Eu te pergunto, irmão, se a gente está nessa chuva, não é para molhar? Se a gente conheceu a Jesus, será que não é para mergulhar com força? Será que a gente já teve essa experiência de conhecer a Jesus? Será que não nos resta outra coisa senão mergulhar diante dessa palavra e pedir essa misericórdia de Deus e clamar pelo reino de Deus e amar as pessoas? A gente precisa do Evangelho prático, o Evangelho de amor, menos Evangelho do milagre, menos Evangelho da prosperidade, menos, mais Evangelho de Cristo. O Evangelho, Jesus chegou aqui e em pouco mais que 3 anos ele cumpriu o propósito. Deus tinha um propósito para Jesus, e Jesus tinha um propósito para cumprir o propósito do seu Pai. Ele sabia cada lugar que ele precisava ir. O dia que ele precisava estar na Galiléia, o dia que ele tinha que estar em Nazaré, o dia que ele tinha que passar nas sinagogas, o dia que ele tinha que ir na casa da sogra de Pedro, o dia que ele tinha que ir ali perto do tanque de Betesda, do tanque de Siloé. Ele sabia. Foi o tempo ideal para ele cumprir o propósito. A pergunta é: será que a gente não leva os nossos dias como qualquer dia, como um dia qualquer? Para nós tanto fez ou tanto faz. Mas um dia que a nossa família não está salva, tanto fez, tanto faz. Mas no dia que tem um morador de rua na porta da nossa casa, tanto fez, tanto faz. Mas um dia que a gente sonha em ter algumas coisas na nossa casa, e até mesmo financeira, e a gente nunca alcança, será que não falta, não é disciplina? Será que não falta, não é projeto? A gente não pode viver em função daquilo que nós temos, dos bens que nós podemos adquirir, não. Mas nós podemos ter. E para nós termos, a gente precisa ter metas. A gente fala assim: olha, o cara não é crente, o cara é muito mais rico que eu. Lógico, ele estuda, ele trabalha. Você vê o cara, ele gastou madrugadas, ele tem que ganhar dinheiro mesmo. Claro que ele não vai ter o que você tem no seu coração, vai continuar vazio. Mas no que se trata propriedades, bens materiais, ele vai ter. Você quer comprar um carro? Não, até o final do ano eu quero comprar um carro. Mas todo dia você quer sair e comer um sanduíche. Você não junta dinheiro, você quer comprar carro como? Não, eu quero fazer isso na minha casa, eu quero comprar uma televisão 180 polegadas, e eu quero... Como, irmãos? Eu me lembro que no dia que me converti, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Às vezes eu vou pregar em algum lugar do Brasil, e chega no aeroporto, alguns pastores dizem: nossa, eu achei que você era mais velho, né?
preconceito mesmo, achei que você era casado, achei que você era mais velho, você é tão novinho, tipo assim, né? Você não tem nada para oferecer para a minha igreja. Eu já entendi na hora que eles fazem essa pergunta. Mas é porque o brasileiro, vamos dizer assim, ele tem a mania, ou tem um pecado que se chama procrastinação. Esse pecado de procrastinação é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí o cara ficou a vida inteira dele para construir isso aqui, o outro que vai de cabeça e gasta 1/3 do tempo que ele gastou e constrói a mesma coisa, acha que não pode. Tudo é uma questão de um propósito. Tudo é uma questão de aonde nós queremos chegar. O primeiro ponto é saber aonde a gente quer chegar. O segundo ponto é a disciplina. A nossa disciplina na nossa casa, no nosso trabalho. Eu fiz isso na minha casa, é muito interessante. Não tem problema nenhum expor a minha casa. Meu pai todo mês reclamando que está devendo muito, aquela situação, que não sobra dinheiro para nada e aquilo. Eu acho que não é só na minha casa, né? E meu pai falando isso. Eu chamei meu pai e minha mãe, não é a minha função, porque a gente que é pastor não pode ser pastor dentro de casa. Lá eu sou filho. Eu chamei meus pais e falei assim: ó, é errado. Vocês têm que saber cuidar de dinheiro. Eu tenho 56 anos, eu tenho 57. Até hoje você não aprendeu a mexer com dinheiro? Falei: pai, você ganha todo dia. Trabalha com van, trabalha com reboque. Todo dia tem 200 aqui, 150 aqui. Falei: a partir de hoje, você não vai administrar seu dinheiro. Você fez uma coisa, chega aqui e entrega a minha mão. Aí vocês vão fazer no dia 1º uma previsão de todas as dívidas que você tem no mês. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho que pagar a conta tal, eu tenho que pagar a prestação do carro tal, eu tenho que gasto tanto de combustível tal. Tem problema. A gente já sabe aqui o seu custo mensal. Mas você não sabe, entra, você gasta, daqui a pouco não tem, você pega emprestado, aí você vai no banco, cheque especial, aí o banco já está devendo o limite, o juros está alto, aí você vai no cartão, aí você pede emprestado, aí entra no agiota, daqui a pouco você perdeu sua casa. É desse jeito. Eu falei: agora vocês vão anotar. Quando vocês estão, não, todo mês faltam 5 mil, porque a nossa despesa é alta, não sei o quê. Eu falei assim: ó, eu vou provar para você que tem muita gente de curso superior que não ganha isso aí. Amém. Vou provar para você. Todo dia começou a anotar. Todo dia. Ele fazia um serviço na van e anotava. Eu chegava lá à noite: mãe, já anotou? Já. Está com dinheiro? Tô, seu pai me entregou. Eu: tá bom. Todo dia. Chegou no dia 31, falei: vamos fazer um fechamento? Falei: tem dinheiro no caixa? A minha mãe tem R$1.800. Falei: nossa, mês passado faltou 5 mil, agora está sobrando 1.800. Falei: pai, quanto você ganhou esse mês? Ele falou assim: R$19 mil. Falei: quanto foi seu custo? R$17.200. Empresa, viu, gente? Falei geral. Não é nível não, o cara que falou: ó, pastor, não tem barriga. Falei: nossa, olha a diferença em ser disciplinado. Meu irmão, para ali no posto para pôr a gasolina, eu ponho R$10. R$10 gasolina. Chega no final do mês, eu gastei R$600 com gasolina. Eu preciso diminuir. Esse mês eu preciso gastar menos. Disciplina. E não adianta a gente tentar dividir aquilo que não é espiritual daquilo que é espiritual, meu irmão. Na vida do crente é tudo espiritual. Se sobra um dinheiro para você no final do mês, você pode abençoar a sua mãe vai se sentir abençoada, você vai honrar, isso é de Deus. A Bíblia não manda honrar o pai e a mãe. A Bíblia não diz você de vez de tomar emprestado emprestar. A Bíblia não diz que é tão bom você ter um carro para você dar uma carona para alguém na igreja. Você ligar para um amigo seu que não conhece Jesus e falar assim: amigo, eu vou te pegar no meu carro aí, nós vamos para a igreja juntos. Amém. Você está entendendo que na vida do cristão
cristão, não tem nada que não é espiritual. É tudo espiritual, irmão. É tudo espiritual. Neemias, quando ele viu e visualizou o muro, ele planejou. Primeiro ele chegou lá e ele viu onde estava quebrado, a porta que estava quebrada, o material que ele precisava. Aí ele chamou os homens de Gade, de filho, e falou assim: vamos construir o muro, vamos ter coragem, vamos lá. Aí o capítulo 3 você vê eles trabalhando. Ele colocou fulano na porta de não sei o que, outro Beltrano na porta de não sei onde, e ali começou. Veio os opositores e falou: Neemias, desce! Olha, Satanás, sai fora. Não atrapalha não. 52 dias ele reconstruiu. Glória a Deus! 52 dias. A pergunta é que, será que não falta algo mais simples do que nós imaginamos? A gente fala assim: não, o problema não é não ter dinheiro na minha casa, é porque na gestão do Lula ele fez isso. Irmão, esquece o Lula. Ah, mas meu irmão, às vezes é no detalhe, é naquilo que você economiza, é naquilo que você ora, é naquilo que você dobra o seu joelho, é naquilo que você faz. O que você precisa entender é que a bênção de Deus já está sobre você. Existe um propósito, um legado para você deixar. Vou te fazer uma pergunta: se você morreu hoje, meu irmão, quem que vai no seu enterro? Ninguém. Às vezes você vai no velório fazer um culto fúnebre, aí você passa na frente de uns velórios assim, não tem ninguém. Mas imagina, meu, você um dia o Senhor te levar para a glória, o Senhor te falar assim: olha, chorando, gente chorando, falou assim: olha, ele se foi, mas ele deixou um legado. Ele deixou tantos discípulos, ele deixou aí os seus filhos, ele deu uma boa escola para os seus filhos. Ele cuidou, ele ensinou o filho o caminho que o filho precisava andar. Ele fez tantas coisas, deixou um legado. Mas para você deixar um legado, isso demanda disciplina, isso demanda propósito, isso você precisa saber aonde você quer chegar, o que você quer. Aonde, querido? As coisas simples. Outra coisa que a gente percebe aqui na vida de Neemias, além de saber onde quer chegar, além da disciplina, abra comigo Neemias 2,18. Só na parte dele, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Algo que a gente precisa se chama determinação. Não adianta o cara ser assim. Às vezes você encontra com pessoas que são extremamente metódicas. Você tira. Eu fui um dia dormir na casa, estava na igreja, na vigília, e fui na casa de um pastor. Aí, meu irmão, se você arreta uma coisinha, ei, peraí, ó, tudo metódico. Camisa amarelo, só vermelho, tudo disciplinadíssimo. Mas quantos de nós somos extremamente disciplinados, mas não temos determinação? Uma coisa encaixa na outra. O que adianta Neemias ter chegado ali na beira daquele muro destruído e falar assim: olha, eu preciso de tantas portas, deixa eu anotar aqui, olha, 3 portas, 10 sacos de cimento, 40 tijolos, e não ter determinação para executar. Eles falaram aqui nesse versículo: vamos, coragem, vamos com determinação começar a reconstruir. Se você olha para a sua família hoje, o caos, qual que é o nível da sua determinação em mudar a história da sua casa? Aleluia, Senhor. Você fala assim: não, final do ano agora eu vou fazer um vestibular, eu vou passar, vou fazer um curso superior, daqui 4 anos eu vou estar formado, 1 ano antes de eu formar eu vou começar a fazer um estágio, eu vou começar a trabalhar na área, e ali eu vou ser uma pessoa, um profissional bem sucedido, e daqui 5 anos eu vou estar ganhando X, daqui 6 anos eu vou comprar uma casa nova para os meus pais, daqui tantos anos eu vou casar, daqui tantos anos eu vou comprar isso.
Determinação. Amém. Determinação. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Precisamos ter disciplina e também determinação. Versículo 2, verso 20 aqui, ó, capítulo 2, verso 20. Outra coisa que a gente precisa também é confiança e fé. Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Isso aqui é Neemias falando com os inimigos. Ele diz aqui no início: o Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Amém. Agora pensa, você vê a situação da sua casa, da nossa sociedade, nas áreas da sua vida. Você sabe onde você quer chegar. Mas às vezes você tem a disciplina, você tem a determinação, você sabe aonde você quer chegar, mas você quer atribuir essa glória a você. Você fala: eu que vou conseguir, eu que vou fazer. Neemias, ele tinha a dimensão da obra que Deus colocou na sua mão, mas hora nenhuma ele atribuiu a força dos seus braços. Ele diz: se o Deus dos céus quiser, nós seremos bem-sucedidos. Ele não ia só na coragem, nem só na força, ele ia também na fé. Fé não é nada além de confiança. Para ter confiança precisa de relacionamento. Para me confiar no Breno e ter o Breno hoje como irmão, para mim eu preciso me relacionar com o Breno. Para Neemias ter a fé para começar essa grande obra, ele se relacionava com Deus. Ele tinha confiança. E uma vez você se relaciona com Deus, aquilo que está no coração de Deus é transferido para o seu coração. A vontade de Deus passa a ser a sua vontade. O propósito de Deus passa a ser o seu propósito. Imagina Jesus aqui na terra. Ele vendo aquela sociedade, os fariseus e os demais irmãos ali que não queriam nada com a sua palavra. Hora nenhuma ele desistiu. Ele desistiu nem de Pedro. Poucas horas antes dele morrer, Pedro nega ele 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres estavam lá perto do túmulo. Ele chama as mulheres e fala assim: olha, avisa todo mundo e a Pedro. Ele sabia do propósito que Deus tinha na vida de Pedro. Assim como ele também sabe o propósito que Deus tem para nós. E assim como ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de nós. Querido, onde a gente quer chegar? Você já parou para pensar que você carrega a marca de Cristo em você, e você tem um Cristo morando dentro de você? Glória a Deus. Chega de acomodação. Chega, querido, de ficar olhando no relógio para a hora que eu preciso sair da empresa. Chega de fazer as coisas superficiais. Vamos ser mais intensos, mais profundos. Não, eu preciso orar. Senhor, abençoe minha casa. Meu irmão, você orar desse jeito e não orar é a mesma coisa. Gasta o tempo em oração. Senhor, eu quero colocar aqui a vida da minha mãe está passando isso, aquilo,
começa a ler. É hábito. Não sei se vocês já tiveram a experiência de não gostar de ler e começar a ler demais, daqui a pouco você toma gosto por ler. Eu fui assim, eu odiava ler. Comecei a ler. Ler. Se eu passo um dia sem ler hoje, é difícil. Igual quem não gosta de correr, já viu? Começa a correr. O cara começa a correr, daqui a pouco o cara está na maratona aí, ó, viajando. É hábito. Você está entendendo que tem coisa que não depende do capeta, não depende de Deus, depende de nós. Você está entendendo que Deus só falou com Neemias que tinha um propósito, e Neemias que levantou e foi adiante. Eu participei de uma igreja há alguns anos, tinha um pastor muito despachado assim, acho que eu aprendi muito com ele. Ele tinha um projeto para a igreja com um altar todo de granito, igreja grande. Ele falou assim: olha, o projeto que tem para a igreja era todo de porcelanato, granito. Só que a igreja não tinha uma arrecadação legal no final do mês. A igreja mal pagava as suas contas. Ele falou: mas eu vou. Eu não tenho dinheiro para comprar granito aqui nessas namorarias aqui de Belo Horizonte, não. Mas eu conheço um irmão que tem uma picape velha, ele vai me emprestar. Ele pegou a picape e foi lá para o Espírito Santo. Sabe lá que é os granitos baratos? Voltou com a picape lotada de granito. Comprou barato. Chegou no final de um expediente de uma namoraria, falou para o rapaz assim: você quer ganhar o dinheiro depois do seu trabalho? Quer. Ou vai lá no endereço tal. O cara foi lá na igreja e falou assim: ó, eu quero que você corte essas placas de granito aqui, 1 metro por 1 metro, 1 por 1. Você vai colocar no altar, você vai polir essa pedra para mim, eu vou te pagar por dia. Meu irmão, na época, metro do granito era exemplo, R$200. Ficou para ele a 60. Amém. Quando ele assustou, o altar estava todo granito. Ele queria colocar um porcelanato, ele falou assim: olha, eu não tenho condições de fechar uma carreta para vir de Santa Catarina para trazer um caminhão de porcelanato, uma carreta. Vou bater nas portas e às vezes alguns irmãos querem porcelanato também, a gente divide. Ele foi, conseguiu. Veio uma carreta lotada de porcelanato de Santa Catarina, barato. Vai comprar ali na Leroy, caro. Chegou barato. Quando ele foi ver, a igreja toda de porcelanato. Coisa que tinha que gastar R$1 milhão, gastou R$300 mil. Depende de nós. Onde você quer chegar, onde você quer morar, o que você quer. Você tem a bênção de Deus, querido, assim como Neemias tinha a bênção de Deus. Onde você quer chegar? De hoje você começa a fazer uma reflexão na sua vida, começa a disciplinar o seu dinheiro, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, aonde você precisa gastar mais tempo, aonde você precisa diminuir mais a sua carga. Refletir. Onde a gente quer chegar? A gente tem que sair da posição de murmuração, começar na posição de ação. Deixa murmurar de lado e vai só na ação. Faz uma reflexão, pega uma caneta e fala assim: Senhor, como é que a família está? Eu posso contribuir. A gente tem que ter alguma coisa para transmitir. Guilherme estava ali agora há pouco. Acho que ele está aqui lá, eu estou vendo ele. Chegou outro dia na minha sala,
inscrição. Fez inscrição, começa a estudar. Pede bolsa. Não conseguiu bolsa não, tenta FIES. Não tem FIES não, meu irmão. Corta isso, corta aquilo, mas vai estudar. Um mês depois, ele arrumou uma faculdade que começava assim meio de semestre, sabe? Pastor, hoje é meu primeiro dia de aula. Daqui a pouco, graduado. Um outro currículo. Onde a gente quer chegar? Que dificuldade a gente tem mediante a maior dificuldade já foi vencida na cruz do Calvário? Eu costumo dizer, você põe no Facebook, você pode pôr meu nome embaixo lá. Todo problema tem solução. O problema que não tem solução é porque ele não é seu. Se você está num problema, você não consegue resolver o problema, você pode sair fora, porque não é seu. Você está tentando resolver o problema dos outros, você está entrando em coisa que não é sua. Se é seu problema, tem solução. Acho que essa palavra que a gente está aprendendo é básica. O maior exemplo de determinação que eu conheço. Não é porque ele está aqui não. Cara visionário, chega no lugar, você sabe onde quer, você não desperdiça nada. Você está num sinal de trânsito, aí chega um cara entregando um papelzinho, você já lê. Talvez você não precisa agora. Daqui a um mês você precisa. Fosse um mês atrás, eu vi lá no sinal de trânsito que tinha uma promoção em tal lugar, e agora eu estou precisando, não estava precisando de tinta agora, mas eu estou precisando agora. Ficar mais esperto para algumas coisas. Deus tem muita coisa para nós, amém? Deus quer nos honrar demais. Deus quer honrar você dentro da sua casa. Glória a Deus. Deus quer honrar você no seu trabalho. Deus quer honrar você. A gente é crente, querido. Seja crente. Não mente não. Igual aquela historinha. Eles falam que era um pastor que estava no seminário, mas não era um pastor não, era um católico, chamado Tomás de Aquino. Ele era professor, e ele estava na sala de aula. Aí um aluno chegou atrasado. Aí ele chegou atrasado, professor, posso entrar, professor? Aconteceu algo inusitado hoje, algo que eu nunca vi. Professor, pode entrar. Conte para nós o que aconteceu. Não, eu estava vindo para cá para a aula e eu vi um elefante voando. É mesmo? O professor Tomás de Aquino chegou na janela e foi ver se ele via também o elefante voando. A sala começou a rir. E eles começaram a falar com ele: professor, não estou acreditando que você está acreditando. Ele disse: eu prefiro acreditar no elefante voando do que num crente mentindo. Vamos ser crente de verdade. Crente dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Vamos ler a Bíblia com força. Vamos gastar tempo de oração. Vamos disciplinar nossas finanças. Vamos colocar uma meta onde a gente quer chegar. Eu cheguei aqui na Lagoinha 2 anos atrás, falei: Senhor, o que você quer? Ele falou assim: eu quero que você pastoreie jovem que não está sendo pastoreado. Eu falei: como? Ele falou: através da célula. Eu falei: célula de novo? Ele: célula. Eu falei: tá bom. Em um ano, eu abri 18 células. Não é pensando em número, não, mas é focado naquilo que o Senhor me disse. Neemias, ele estava focado naquilo que o Senhor me disse. O Senhor tem foco para você. Amém, querido? Vamos ficar de pé. E é uma palavra para você chegar na sua casa e pensar. Pensar até nas suas notas.
você que estuda. Pensar na forma que você está tratando a sua esposa, você que é casado. Você que é filho, a forma que você está honrando os seus pais. Você que é empresário, a forma que você está tratando os seus funcionários e a visão que você está tendo da sua empresa. Mas saiba de uma coisa: você só vai ser bem sucedido em todas as coisas se você for bem sucedido na sua vida espiritual. Não adianta você tentar arrumar uma coisa e não adianta não. Você matar de trabalhar na sua empresa lá, deixar Deus de lado. Não adianta não. O pastor Wallace trabalha lá em São Paulo. Ele volta só por causa desse culto aqui, ó. Pega o avião toda semana só para estar aqui com vocês. Busca o Senhor em primeiro lugar. Sabe o que eu fico às vezes, para a gente concluir, tá tarde, né? A Bíblia é clara: buscar em reino de Deus a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ei, confia em mim, que mais eu vou fazer no culto. A gente quer tentar fazer com as nossas forças. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos ensina, nos corrige. E a tua palavra faz de nós cristãos melhores. Temos sim uma natureza pecaminosa, mas não somos mais pecadores. Vivemos debaixo da tua mão, debaixo das tuas asas, e temos a bênção do Senhor, Pai. O diabo não tem poder sobre nós, ele é tão fraco. Senhor, ele não precisa nem ser visto. O Senhor já o venceu ali na cruz do Calvário. Senhor, trata no nosso coração, trazendo determinação, disciplina, Senhor, organização. Senhor, traz um propósito no nosso coração, aonde nós queremos chegar, o que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero me envolver na tua igreja, eu quero ser um canal do Senhor aqui. Ah, Deus, eu quero ministrar louvor, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero abrir uma célula, Senhor, eu quero abrir a minha casa. Alguma coisa, Senhor, fala comigo, fala conosco. Senhor, fala comigo aquilo que eu estou errando no meu trabalho, aquilo que eu estou errando na minha casa. Senhor, me ajuda a administrar o meu dinheiro. Ajuda, Senhor. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos e vamos só cantar essa canção para a gente encerrar. Tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Mas eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Levante suas mãos, coloque a mão no seu coração. Diga assim: Pai, nessa noite eu reconheço que preciso de Ti. Por isso
sinal com a sua mão.